É. Mais vai olhar que já. É originalmente. Fica por minha cara. Tá esquentando, tá esquentando. Tá. Por isso que tu tá rindo. Se a gente soubesse disso antes, muita coisa teria sido diferente no nosso relacionamento. Mas a verdade é que a gente não recebe um manual pra viver a dois. A gente vai meio que descobrindo no caminho e é sobre isso que esse vídeo vai falar hoje. Se vocês também estão nessa jornada e curtem esse tipo de papo, já se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente não mostra o caminho, mas valoriza a jornada. Fala, casal! Esse vídeo aqui vai trazer pra vocês 3 aprendizados que a gente foi tendo ao longo do caminho. A gente tá fazendo meio que uma utilidade pública, te falando quais são esses 3 aprendizados, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática no seu relacionamento vai pra outro nível. E sem mais delongas, vou trazer pra vocês o primeiro aprendizado. O relacionamento não precisa ser perfeito pra ser incrível. Pô, tô tentando ler aqui. A gente cresce acreditando que casais nunca brigam, nunca discordam e são sempre como um filme da Disney. Gente, eu nasci pra ser uma princesinha da Disney, mas a verdade é que a realidade meio que bateu na nossa porta e a gente entendeu que casais realmente felizes não são perfeitos, mas sim que entendem os erros e defeitos um do outro e aprendem a lidar com isso. Um estudo da Universidade de Washington descobriu que casais felizes não são aqueles casais que não têm conflitos, mas que sabem muito bem como gerenciá-los. Esse mesmo estudo trouxe uma espécie de proporção mágica, em que a cada 5 interações positivas deve ter uma interação negativa, ou seja, não é nulo interação negativa entre o casal, mas o que deve prevalecer, ou seja, a maioria, são essas interações positivas entre o casal. No início do nosso relacionamento era o contrário, eram 5 interações negativas para uma positiva. Só que a gente percebeu que se a gente fosse seguir nessa linha, a gente não ia estar aqui hoje. É verdade. Essa mesma pesquisa revelou que 69% dos conflitos que existem no casamento nunca, absolutamente nunca vão ser resolvidos. Ou seja, a gente não precisa ficar batendo cabeça não. As brigas, as picuinhas vão sempre aparecer. A grande questão é saber como vamos lidar com elas. Não é sobre vencer a discussão ou o embate, mas é saber como conduzir isso da melhor maneira possível. Aprendizado número 2. O outro não está aqui para preencher os nossos vazios. Pergunte a si mesmo, em qual dos quadrantes passo a maior parte do meu tempo? A gente acha no começo da relação que a gente precisa fazer tudo junto. No início, o Thiago ia pro futebol, eu tinha que ir com ele pra poder torcer e tal. O Thiago começava um novo hobby, eu tinha que entrar na onda também. E você odiava isso, né? Muitas vezes eu não gostava mesmo. Só que eu achava que a parceria era isso, entendeu? A psicologia positiva mostra que casais saudáveis mantêm a sua individualidade. Tem um estudo muito legal de Harvard que diz que relacionamentos que mantêm a sua individualidade relatam maior satisfação. É isso. Relacionamento pra ser incrível, não necessariamente os dois precisam ser a mesma coisa, fazer a mesma coisa, ter os mesmos gostos, os mesmos hobbies, enfim. Cada um precisa manter a sua individualidade, tentar entender que nós somos dois. Mesmo que o casal se torne um, nós somos dois indivíduos com experiências e vivências diferentes. Inclusive, a gente viu muito sobre isso naquele vídeo que, se você não assistiu, ele tá no card aqui do lado, onde a gente entrevistou vários casais e um ponto que muitos bateram foi a questão da individualidade para o crescimento de ambos. É verdade. Crescer juntos não quer dizer ser igual, mas respeitar o processo de cada um. Você sabe que individualidade é um dos princípios básicos do 2 e ponto. Você entendeu o que quer dizer 2 e ponto, então já sabe que individualidade, identidade é muito importante numa relação. Dito isto, aprendizado número 3. Amor e crescimento andam juntos. Se um está crescendo e o outro está parado, naturalmente alguém vai ficar para trás. Mas entender que crescer junto não significa ter o mesmo ritmo.
mas sim ver a evolução do outro como um apoio. E tem um estudo da Universidade de Stanford que relata que casais que adotam essa mentalidade de crescimento, eles se tornam mais resilientes e satisfeitos a longo prazo. O estudo sugere que o relacionamento precisa ser um desenvolvimento contínuo entre casal. Casais que veem desafios como oportunidades de crescimento ao invés de sinais de incompatibilidade constrói relacionamentos bem mais saudáveis no longo prazo. Por falar nisso, a gente vai trazer uma experiência, porque a gente tem trazido tantos estudos, mas vamos falar um pouquinho da gente. A realidade é que no início do nosso casamento a gente teve muito embate com relação a isso. É verdade. O Thiago, quando ele foca numa coisa, ele vai até o final, gente. Ele é muito focado. Eu já não sou tão assim, eu sou meio... Deixa a vida me levar, acho que vocês já perceberam isso. Só que a grande questão é que o Thiago focava muito nas coisas e eu meio que ficava pra trás. Como a gente falou que realmente, se os dois não estão andando junto, um fica pra trás. E aí, ao invés disso me impulsionar mais ainda, eu ficava meio triste, meio down, porque eu não tava conseguindo ir no mesmo ritmo, sabe? Inclusive, isso virou até tema de terapia, né? Além dessa coisa toda, de eu não me sentir na mesma frequência, eu colocava na minha cabeça uma questão de competição, uma coisa que tava só na minha cabeça, sabe? Porque eu entendia que o Thiago tava meio que fazendo aquilo pra me provocar, o Thiago tava fazendo aquilo só porque ele queria ser mais que eu. Olha que loucura, gente, eu levei isso pra terapia real. Isso, inclusive, pode ser tema pra um outro vídeo pra gente conversar direitinho sobre, mas a realidade é que um casamento, ele não precisa ser uma grande competição. Os dois podem andar juntos e eu entendi isso, ó, tempos depois. E quando a gente percebeu de fato que a gente trouxe aqui no estudo, que ao invés dessa mentalidade de crescimento ser um sinal de incompatibilidade, na verdade ela poderia ser uma mola para empurrar a gente para frente, muita coisa melhorou. Sim, e se você tá aí buscando evoluir fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e tá vendo que o seu parceiro não está te acompanhando nessa evolução, vamos ter aquela conversa marota, né? Eu lembro que você me buscou ali pra gente conversar, mas também, gente, não desistir, porque eu lembro que a gente conversava bastante e sim, eu entendi as coisas, só que até eu entender realmente e colocar em prática na minha vida, foi todo um processo. Então, assim, é realmente difícil, a gente precisa respeitar o tempo um do outro, entender as suas individualidades, mas também não desistir, continuar fazendo porque uma hora vai. Se você, como a gente, também é cristão, existe o poder da oração que foi muito importante em todo esse processo. Ou seja, entregar nas mãos de Deus e entender que no momento certo Ele vai colocar os dois na mesma frequência que foi o que aconteceu com a gente. Gente, falar é uma coisa, mas assim, o exemplo, ele arrasta, tá? Então, realmente não desista, continua no seu foco, continua no seu crescimento, que uma hora o seu parceiro ou a sua parceira vai entender essa evolução e entender que o relacionamento, ele não é um caminho em si, mas uma jornada de evolução a dois. E vocês sabem que o 2 e ponto é exatamente isso, né? Ele é realmente um projeto para crescimento, autodesenvolvimento em casal. Recapitulando então os nossos aprendizados, o primeiro é que o relacionamento não precisa ser perfeito para ser incrível. O segundo é o outro não está aqui para preencher os nossos vazios, identidade é muito importante. E o último, e extremamente essencial, é que amor e crescimento andam juntos. O crescimento é uma das consequências do amor. Isso tem tudo a ver com 2 e ponto, você já sabe. E já sabe também o quê? Que no finalzinho a gente vai dizer pra você, colocar aqui pra gente quais foram os aprendizados que você teve aí no seu relacionamento. Vamos fazer desse espaço um espaço de trocas. Eu acho que você trazendo pra gente toda a tua experiência e a gente trazendo a nossa, a gente só tende a crescer, que é a proposta do 2 e ponto. E vocês já sabem que esse papo ele tá só começando, é que ele continua lá no Instagram. Então corre lá, porque provavelmente a gente vai estar falando sobre isso. É isso, gente. E não esqueçam, não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. A gente se vê. Tchau, tchau.